Boa noite, família Pibita. Boa noite a todos que estão sendo alcançados através das nossas redes sociais. Nessa quarta-feira, dia 13 de maio, mês da família. Nós estamos usando esse mês, como fazendo todos os anos, para enfatizar a família, a importância da família. Então, este é um culto em que a palavra vai ser voltada para a família e tudo que vai ser feito aqui diz respeito às famílias. E o desafio é que você e eu possamos aproveitar esse mês, enfatizar, mas tudo que a gente fizer, não só nesse mês, seja voltada para esse grande patrimônio que é a nossa família. Nós vamos dar continuidade a este culto adorando ao nosso Deus. Aí onde você está, talvez no seu local de trabalho, talvez na sua sala, talvez no seu escritório, aproveite esse tempo para adorar a Deus através da palavra, da oração, através das canções, e nesse momento nós vamos adorar ao nosso Deus cantando e louvando o nome de Jesus, que é digno de louvor, digno de honra e digno de exaltação. Adoremos então ao Senhor. Cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
Anjos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Anjos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Imaginar essa cena, os anjos cantando lá no céu e nós aqui como a igreja, como a noiva, louvando ao nosso Senhor e o Deus, nosso Deus, reunindo todo o seu povo para receber a adoração. Então adore a Ele. Alfa, Ômega, Cristo, voltar para buscá-la, querido, que essa possa ser a nossa maior esperança, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande dia quando Ele virá nos buscar, querido. Renove as suas forças com essa esperança. Oh. Então subiremos, contigo estarei.
Olá, família Pibita! Estamos com muitas saudades, mas breve estaremos juntos para exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Amamos vocês! Beijo! Tchau! E aí, família Pibita! Um abraço, meus irmãos. Estamos aqui na nossa casa com muita saudade de vocês, desejosos de estarmos juntos ali, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus. Nós queremos que os irmãos continuem a oração por nós, que nós também estamos orando por vocês. Um abraço para todos aí, tá? Boa noite, família Pibita! Olá, boa noite! Estamos com muita saudade de todos os irmãos, mas já a gente vai estar junto novamente. Amém. Quero também deixar aqui para você Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que a nossa esperança possa estar no Senhor, que Ele continue guardando a sua vida, guardando a sua família, os nossos dias, para que em breve possamos estar juntos adorando a Ele, em nome de Jesus. É isso aí, fique bem, se cuide e até breve. Beijo no coração. Beijo. Tchau. Conforme nós falamos na semana passada, dia 6, dando início ao culto, ao mês da família e ao culto voltado para a família, nós pregamos sobre o tema como está a igreja na sua casa. E eu falei para você que iríamos dividir essa mensagem em duas partes. E o texto foi baseado em Filemon, versículo 2, eu citei Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, versículo 19, e Colossenses 4, 15, que é uma frase que é repetida por Paulo nessas quatro cartas, que é a seguinte: saúda a igreja que está na sua casa. E a afirmação é: existe uma igreja na sua casa. E a indagação é: como que está a igreja na sua casa? E eu estou fazendo isso só para fazer uma ancoragem para que a gente possa prender as citações de hoje e os textos de hoje, aquilo que foi compartilhado na quarta-feira passada. Eu iniciei fazendo 3 perguntas que são as seguintes: quem é sábio? E a resposta é: sábio é todo aquele que valoriza o que tem antes de perder. A segunda pergunta foi a seguinte: quem é o homem? E a resposta é a seguinte: o homem é o ser que gasta a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo o seu dinheiro para tentar reaver a saúde. E por último, a indagação é: quais são os seus maiores patrimônios? E a resposta é: a nossa saúde e a nossa família. E citei que a nossa família, ou a igreja que está na nossa casa, tem 3 características. Primeiro, ela tem pessoas diferentes, então nós precisamos valorizar essas diferenças. Segundo, a segunda característica é: a igreja que está na nossa casa é composta de pessoas que são pecadores. Então, essas pessoas precisam ser entendidas que são limitadas e que são imperfeitas. E terceira característica é que essas pessoas que compõem a igreja da nossa casa, elas são necessitadas. E cabe a cada um de nós, independente do papel que a gente cumpre na nossa família, se é pai, se é marido, se é mãe, se é esposa, se é filho ou se é irmão, a gente suprir as necessidades. Eu citei 3 e vou citar as outras hoje. A primeira necessidade que eu citei na semana passada é a necessidade de aprovação. E se você se lembra, eu falei que um pai, no caso Deus, o pai, falou para o filho: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Segundo, eu citei que a segunda necessidade que nós precisamos suprir na nossa casa e sermos criativos nisso é atividades, ou são atividades. Jesus, ele chamou os seus discípulos para um tempo de descanso, de atividades diferentes, para que pudesse repor as energias. Então, a segunda
atividade. E a terceira necessidade que eu citei é anunciação. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para declarar o nosso amor. E Jesus fez isso com os seus discípulos, quando ele disse assim: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida por alguém. E eu amo vocês a tal ponto de entregar a minha vida. Então a declaração do amor, o poder da declaração da frase eu te amo. Eu quero dar continuidade com outra necessidade que a gente precisa estar suprindo na nossa casa. E é a necessidade de adoração. Todas as necessidades que são aqui citadas começam com a letra A. E essa quarta necessidade é a necessidade de adoração. O homem, ele nasceu para adorar. A genealogia que conta de Jesus, na narrativa de Lucas e Mateus, há uma diferença entre eles, porque Mateus começa do primeiro homem e chega até Jesus. Lucas, ele vai de Jesus até o primeiro homem e faz uma genealogia regressiva. E a gente vai ver que lá no início, no Éden, a Bíblia diz assim: Adão veio de Deus. Porque viemos de Deus, nós somos adoradores por excelência. E nós estamos privados nesse tempo de adorar como grande família. E nós temos, eu particularmente, alguns irmãos da liderança, o pastor Ivaí, nós temos a oportunidade de visitar alguns irmãos, para suprir algumas necessidades. Visitas estão mais escassas por conta da Covid, mas a gente ouve quando visita um irmão, ou quando encontra um irmão na rua, é a seguinte frase: que saudade eu tenho da igreja. Então, é impossível adorar como grande família, mas a gente não pode esquecer que a igreja que está na nossa casa precisa continuar adorando. Adorar, todos nós nascemos para adorar, vivemos para adorar, e adorar não é um ato. Quando nos reunimos para adorar, isso é um ato de celebração. Mas adorar é algo que deve estar presente na nossa vida e deve ser algo comum como amar. E aí, essa adoração ela precisa ser feita em todos os aspectos, em todos os momentos. Quando você está trabalhando, você deve ser um adorador. Quando você está descansando, um adorador. Quando está estudando, um adorador. Mas eu quero dizer para você que você precisa também reunir a sua família na sua casa para ser um adorador como igreja que reside lá. E todos adorarem juntos. Eu estou falando aqui sobre um hábito que a gente talvez tenha reaprendido ou aprendido e tem sido, nesse aspecto de isolamento social, um hábito bom para as famílias, que é o hábito do culto doméstico. Você como pai, você como mãe, você como filho, você precisa reunir a sua família e convidar. E se eventualmente um ou outro esquece, chame. E não se esqueça de que nós precisamos suprir essa necessidade. E ao adorarmos, a gente tem oportunidade de abrir o coração para Deus e também, nas nossas orações, abrir o coração uns com os outros. E aí, ao desligar um aparelho, ou desligar um celular, ou desprender-se do computador, a gente, além de estar adorando a Deus, a gente também está se relacionando. Depois você lê João 12, 20, a Bíblia diz que Jesus ele ia ao templo, e nessa narrativa, é uma narrativa de Jesus indo ao templo, numa época de festa, numa época de culto, numa época de celebração. Se você não pode adorar no templo, e se isso tem trazido saudade para você, com certeza tem trazido, não deixe de ser um adorador na sua casa. A adoração são necessidades que nós precisamos suprir na nossa casa. Quinta necessidade. Essa necessidade se encontra lá em Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 29, depois você lê.
Essa é uma necessidade que é específica para o homem, para o marido, para o pai, para o sacerdote do lar, especificamente para o esposo. A quinta necessidade a ser suprida na nossa casa é amparo. E se você quer um sinônimo, proteção, cuidado. Nós, homens, fomos chamados para sermos protetores da nossa casa, da nossa família, especificamente da nossa esposa. A Bíblia, ela padroniza o amor do homem para com a mulher, do marido para com a esposa, da seguinte forma: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi esse amor de Cristo para a igreja? Primeiro, foi voluntário. Segundo, sacrificial. Esse amor voluntário significa um reconhecimento de que a esposa é vaso mais frágil, de que ela não precisa cobrar isso do marido, de que voluntariamente, por desejo, por vontade própria, ele vai fazer. E sacrificial significa que, se depender de qualquer esforço, ou do esforço máximo para proteger a minha casa, a minha esposa, a minha família, o homem deve fazer isso. Pedro, o apóstolo, falando sobre a fragilidade da esposa, no capítulo 3, verso 7, ele diz assim: vós, maridos, coabitai com vossas mulheres, dando a ela honra como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. O cuidado do marido para com a esposa, a proteção ou o amparo que o marido deve dar à sua casa, isso por questões de que fisicamente a mulher é mais frágil, emocionalmente a mulher é mais frágil, e que isso não torna a mulher inferior em hipótese alguma, apenas diferente. E é nessa fragilidade que o homem completa a sua esposa, porque ele vai dar a ela a proteção que ela necessita. Então, a quinta necessidade que nós precisamos suprir na nossa casa é a necessidade de proteção. E essa proteção, ela tem várias esferas. A proteção física, o cuidado, a proteção emocional e a proteção espiritual. Nós, como homens, e essa é uma palavra específica aos homens, precisamos amparar, cuidar e proteger e guardar a nossa casa, no aspecto físico, no aspecto emocional e no aspecto espiritual. Não é à toa que às vezes nós deparamos, e isso tem sido muito comum nesses dias, mulheres adoecidas por conta do excesso. E o excesso de trabalho e também por escassez de proteção. Maridos, amai vossas mulheres, o padrão, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Proteja a sua esposa, cuide da sua casa, cuide da sua família e cuide dos seus filhos. E se eventualmente, partindo para a sexta necessidade a ser suprida, alguma mulher disse aí no sofá: viu bem, viu querido, essa é uma palavra para você, então querida irmã, agora vai uma palavra para você. A palavra para as mulheres na necessidade a ser suprida na relação familiar, marido-mulher, e na relação de casa é acatamento. E acatamento significa o quê? Respeito. A linguagem de amor que o marido recebe e entende como sendo amado dentro da sua casa, conforme a Bíblia nos diz, e ela diz isso em 2 textos específicos, você depois procure ler lá em 1 Pedro 3, verso 2, porque assim como Pedro fala para o marido amar a mulher, ele vai dizer assim: vós mulheres reverenciem ou respeite o vosso marido. E lá em Efésios 5:33, quando Paulo vai falar sobre o amor do marido para com a mulher, a ponto de compará-lo ao amor de Jesus pela igreja, e ele compara o amor do marido com a mulher, com o amor de Cristo para a igreja, ele vai dizer: e a mulher respeite o seu marido. Queridos, a gente tem visto muitos lares
que poderiam ser melhores ou teriam tudo para dar certo, se houvesse a compreensão dessas duas funções. A proteção, o cuidado para com o marido, falado ainda há pouco, e o respeito da mulher para com o marido, que é o tópico agora referindo-se a acatamento, ou seja, respeito. Talvez fique difícil, eu vou exemplificar aqui, para que você possa entender o que é ou o que não é respeito. Respeito não significa medo, de forma alguma. O marido não precisa, não deve impor nenhum tipo de violência ou ameaça à esposa para que ela, por medo, o respeite. Isso não é respeito. Nem de um filho ou de uma esposa. Respeito não se refere a uma questão de ser mais ou de ser menos, também não é. A Bíblia diz que diante de Deus nós somos todos iguais. Nós temos papéis diferentes dentro da nossa casa. Talvez fique mais fácil você entender o que respeito não é, e eu vou citar aqui 2 ou 3 para que possa entender. Quando que um homem se sente desrespeitado? Primeiro, quando os esforços, vou dar só exemplos, quando os esforços dele para o suprimento, para o cuidado da casa são esvaziados ou não são compreendidos. Vou dar um exemplo simples para que você possa entender. Suponhamos que um marido que ama a sua mulher, que trabalhe com esmero, que chegue, que levante cedo, que acorde tarde, e ele faz isso por amor. Não é a única forma de amar, mas ele faz isso por amor. E ele chega no final do mês, ele pega o dinheiro suado e ele coloca na mão da esposa para que ela administre, ou traz uma compra para que essa compra possa servir de mantimento, de suprimento durante todo o mês. E essa esposa pega esse dinheiro e ela gasta dissolutamente. E ela gasta não pagando as contas que deveriam pagar e comprando coisas que não deveriam comprar. Isso é desrespeito. É desrespeito, por exemplo, se ele traz uma quantidade de alimentos, e aí vou citar aqui a carne apenas como exemplo, que serviria para todo mês, e ela cozinha e come carne praticamente a semana toda, e no restante das outras 3 semanas o alimento fica escasso ou a carne fica escasso, porque ela gastou de maneira dissoluta. É uma forma de desrespeitar o esforço e não valorizar, por exemplo, o esforço do marido. Outra forma, por exemplo, chamar a atenção do seu marido em público. Jamais faça isso. Se você notar qualquer comportamento indevido, ou qualquer situação que você veja que não agrade, que você gostaria que seu marido corrigisse, nunca faça isso, por exemplo, de maneira pública. Não queira expô-lo ao ridículo e nem queira impor a sua vontade ou o seu desejo. O marido ele vai sentir altamente desrespeitado quando, eventualmente, ele é exposto em público. Terceiro, que é algo parecido, não exponha as fraquezas do seu marido também em público. Isso vale para filhos, família, igreja ou qualquer outra situação. Quando você conta, até em tom jocoso ou piada, alguma fraqueza do seu marido, alguma dificuldade que ele tem em alguma área, você está expondo e está desrespeitando. Então, acatamento é você respeitar. E respeitar é algo que não é exclusivamente para a pessoa da esposa. Vale para o filho, vale também para o marido, mas nesse texto aqui citado, nos 2 textos citados, é uma palavra específica e exclusiva para a mulher. A mulher deve reverenciar o marido, a mulher deve respeitar o marido. A sétima necessidade a ser suprida na nossa casa, com a igreja que lá está, é animação, festa. Nós precisamos aprender a festejar. E às vezes nós só festejamos coisas grandes. Nós precisamos aprender a festejar as coisas pequenas, as pequenas conquistas, os pequenos passos que damos. Se você adquiriu um carro, ótimo que seja festejado.
Mas se adquiriu um computador e o valor é menor, festeje também. Se adquiriu um celular e esse celular também é de um valor menor ao de um computador, festeje. Pequenas conquistas, pequenas coisas que você tenha alcançado, degraus que você tenha subido e galgado, são oportunidades para festa. Passou no vestibular, passou no Enem, passou no concurso, terminou um curso, festeje. Use a sua casa como lugar de festa. Separe, aí aqui é apenas uma dica, separe lá alguns talheres e pratos, utensílios, que você vai utilizar só em momentos especiais. E use com frequência. Isso significa que você tem muitas coisas para festejar. Faça jantares especiais. Jesus aqui, nesse capítulo que eu vou me referir para que você leia, lá em João capítulo 2, Jesus começa o seu ministério indo a uma festa de casamento. Jesus era uma pessoa altamente festiva. Gostava de estar com gente, gostava de celebração, gostava de estar em festas. Muitas dos milagres de Jesus são narrados quando Jesus estava em festa. Então não é errado festejar. E se você nesse momento, eu conheço pessoas que, apesar de estarmos vivendo a pandemia, Deus abriu, por exemplo, porta de emprego. Festeje isso. Pessoas que estão nesse tempo de pandemia, Deus abençoou, curando até mesmo da Covid. Festeje isso. Pessoas que estão estudando, e conheço pessoas que estão terminando, mesmo que não seja da forma como a gente quisesse, estão terminando a sua graduação exatamente agora, nesse período. Festeje isso. Então, é época de festejar. Pessoas que estão terminando de pagar as últimas prestações do carro, agora, festeje isso. Então, não perca a oportunidade de fazer festa e de celebrar juntamente com a igreja que está na sua casa. Em penúltimo lugar, a necessidade que nós precisamos suprir na nossa casa, com a igreja que lá está, é a necessidade de absolvição. Absolvição significa perdoar. E perdoar, e talvez essa seja a melhor ilustração de perdão, é você cortar a corda que prende o outro que deve algo a você e deixá-lo ir. Isso é perdão. Geralmente nós que nos sentimos ofendidos, exigimos ou achamos que quem nos ofendeu deve vir pedir perdão. Me veio à mente aqui agora uma situação que Jesus disse para Pedro que o perdão é algo que deve acontecer no meio. O ideal do perdão é que os dois se encontrem no meio da caminhada, um indo em direção ao outro para dar e receber perdão. Pedro pergunta a Jesus assim: até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7? E Jesus diz assim: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Pecará e eu perdoarei. Então, a iniciativa de quem está na posição de que foi ofendido. Mas lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim: se você estiver apresentando a sua oferta, o seu culto, Jesus não estava falando só de dinheiro, estava falando sobre o seu culto, a sua dádiva, a sua adoração, e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vá. Reconcilia com o seu irmão. Então, o ideal do perdão, para que o perdão possa acontecer, é que os dois possam vir na mesma direção e se encontrar no meio da caminhada.
A grande questão é que isso é muito difícil de acontecer. Então, nós precisamos, independente em que situação você está, tome sempre a iniciativa de perdoar. Perdoar, com certeza, e aí eu gosto de ilustrar, o que é perdão? Disse isso, creio que a última vez que eu falei isso, e já falei isso aqui algumas vezes na igreja, já falei na classe, já falei, acho que a última vez que eu falei isso foi numa live que eu fiz junto com a minha filha para os jovens. O que é perdão? Vou ilustrar o que é perdão para que você não possa jamais se esquecer do que significa perdão. Se você perder R$10, eu posso dizer para você que nessa crise pode ser considerado uma perdinha. Perder R$100 já é uma perda. Agora, convenhamos, se você nessa crise perder R$1.000, é um perdão. É claro que seria uma grande perda. E perdão é perder muito. É abrir mão do seu direito, é dizer assim, ele é quem me deve, ele é quem me ofendeu, mas eu vou abrir mão e vou perdoá-lo. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço famílias doentes, talvez eu esteja falando para uma família doente, e que de vez em quando a ofensa, o pecado é trazido e colocado à mesa para expor a dívida. Jesus, lá em Mateus capítulo 18, de 23 a 35, Jesus ele vai contar uma história extraordinária. E na sua Bíblia tem lá como título o credor incompassivo, aquele que não tinha compaixão para com aquele que devia. Mas para resumir a história, a Bíblia conta que um homem, ele devia 100 dias de trabalhos. Se nós formos calcular isso mais ou menos em dias, dá mais ou menos 3 meses de trabalho, e no salário mínimo brasileiro, um homem devia R$3.000 ao seu credor. E ele disse para o seu credor, tenha piedade de mim e eu vou te pagar. E o credor absolveu-o. Eu vou repetir, ele o absolveu dessa dívida, não postergou essa dívida, absolveu. Ele saindo dali, encontra com um homem, eu estou fazendo aqui, eu vou repetir a história e eu estou dando aqui o final da história. Um homem, ele devia, deleta isso aí, tá? O homem devia 60 milhões de dias de trabalho. E ele chegou para o seu credor e disse assim, eu vou te pagar. Ninguém consegue pagar 60 milhões de dias. Ele precisaria viver 167 mil anos. E ninguém vive 167 mil anos. Então aquele credor, ele perdoou aquela grande dívida, porque era impagável. Ao sair diante daquele credor, ele encontra um homem que devia 3 meses de trabalho. 3 meses de trabalho é pagável. Ele tinha sido absolvido de uma dívida que ele não podia pagar, mas ele fez questão de cobrar uma dívida que alguém poderia pagar. Nós somos assim diante de Deus. Há uma dívida impagável entre mim e Deus, entre você e Deus. E Deus, sabendo que a gente não teria condição de pagar, o que ele fez? Absolveu. Mas nós fazemos o que com o nosso semelhante? Com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão? Nós o condenamos. Absolva. Talvez eu esteja falando para um filho, esteja falando para um filho que eventualmente teve um pai abusador, físico, emocional, talvez até abuso sexual. Perdoe. Talvez esteja falando para um pai cujo filho ou cuja filha engravidou um traficante ou de um traficante e não queria que esse neto viesse. Perdoe. Existem
pecados que as consequências são maiores, mas nós não podemos voltar lá atrás e refazer, mas podemos fazer a nossa caminhada a partir do momento que nós liberamos o perdão. Então, absolva a pessoa que está aí na sua casa. Se eventualmente você, esposa, vez por outra, traz o pecado e põe na mesa do seu marido e diz assim: hoje está fazendo 1 ano do adultério, hoje está fazendo 3 anos da agressão, hoje está fazendo 5 anos que você cometeu tal pecado contra mim. Não faça isso, perdoe. E perdoar é não usar aquilo contra a pessoa. Por último, encerrando essa série, a última necessidade a ser suprida na nossa casa é necessidade de afirmação. E a afirmação é encorajamento. Encorajamento significa dizer o seguinte: você pode, você consegue, você é capaz. Muitas pessoas na nossa casa que são capazes, porque são inteligentes, porque são capazes, porque têm alguma habilidade, não chegam a algum lugar, porque na sua casa, ao invés de receberem encorajamento e serem animadas, elas são desanimadas. Não existe animação naquela casa, não existe afirmação naquela casa, não existe encorajamento naquela casa. Pessoas que, por exemplo, tentaram tirar a carteira de motorista algumas vezes não conseguem. Pessoas que tentaram passar no vestibular algumas vezes não conseguem. Não porque sejam incapazes, é porque talvez a família falte dar a essa pessoa o encorajamento necessário. Eu vou te desafiar a ler o Evangelho de João, capítulo 21, para ver uma história de encorajamento. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e você conhece a história. E aí, esse Pedro que negou Jesus 3 vezes, talvez tivesse algo no seu subconsciente que sempre quando o galo cantasse, ele lembrava das vezes que ele negou Jesus. E aí Jesus morre, ressuscita, e ele, com aquela questão de ter negado Jesus, ele desiste do ministério. E ele diz aos seus colegas: eu desisto, eu vou pescar, vou voltar à minha atividade. E a atividade de Pedro, você sabe que antes, ou Jesus quando o chamou, era de pescador. Jesus chamou Pedro para ser um pescador numa situação de milagre. Pedro estava lá no Mar da Galileia, não tinha pescado nada, e aí Jesus entra no barco dele e Jesus diz assim: faz-se ao mar largo, e pescou uma grande pescaria, fez uma grande pescaria, e aí Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Passaram-se 3 anos, e agora Pedro, negado Jesus 3 vezes, vai umas 3 horas para amanhã, e aí ele vai pescar e também não pesca nada. E aí aparece um homem, que pela 3ª vez vai até os seus amigos. Esse homem é Jesus, só que Pedro não conheceu, e esse homem, disfarçado talvez de pescador, diz para Pedro: jogue a rede do outro lado. Pedro não tinha nada a perder, mas talvez ele tenha se lembrado de alguém que já tenha dito isso, e ele vai lá e joga a rede. E ele joga a rede, essa rede vem cheia, e ao vir cheia, João, seu colega, diz assim: ô Pedro, é Jesus. E Pedro, reconhecendo que era Jesus, vai até a areia, e lá Jesus tinha já preparado para Pedro um banquete. E Pedro começa a conversar com Jesus, Jesus com Pedro, e chega a certa altura da conversa, Jesus faz uma pergunta para Pedro, que é a seguinte: Pedro, você me ama? E ele pergunta pela 2ª vez: Pedro, você me ama? E ele pergunta pela 3ª vez: Pedro, você me ama? E talvez aquela 3ª vez que Pedro tenha ouvido essa pergunta tenha feito ele lembrar: neguei Jesus 3 vezes. E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus então diz para Pedro assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei, querido, se você percebeu, mas quando Jesus chama Pedro na primeira vez, ele diz: venha após mim que eu te farei pescador de homem. Pedro nega Jesus, Jesus conhecia quem era Pedro, e Jesus agora o encoraja e dá um ministério para ele ainda maior. Ao invés de ser apenas pescador, Jesus diz assim: você agora vai ser pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se você,
seria capaz de ser decepcionado por alguém, e eu estou falando decepcionado por alguém da nossa família, se a gente desse a ele ou a ela o crédito que Jesus deu a Pedro. Jesus encorajou. E Jesus disse assim: tu me negou, Pedro, mas eu sei quem é você, você é capaz, você agora vai ter um ministério maior do que você tinha, você vai ser pastor, apacenta as minhas ovelhas. As pessoas que estão aí na sua casa, as pessoas que estão na nossa casa, precisam muitas vezes apenas de uma palavra de encorajamento. Você é capaz, você vai conseguir. Você é inteligente o suficiente, você é hábil o suficiente, você é preparado o suficiente, então vá em frente. Eu estou aqui. E eu vou, no que depender de mim, você vai conseguir. Encorajamento, ou seja, afirmação. Queridos, a nossa casa precisa ser um local em que as pessoas que lá residem sejam pessoas que se sintam supridas nas suas necessidades. Essas 9 citadas aqui são algumas. Das outras que eu já citei em outras semanas, são outras. Mas nós precisamos cumprir a nossa tarefa. E eu quero orar por você. Se eventualmente você descobriu aí na sua casa algo que você especificamente precisa cumprir, faça isso de maneira específica. Se talvez você tenha decepcionado os seus, sempre com palavras que, ao invés de animar, desanimam, ao invés de afirmar, colocam a pessoa para trás, ao invés de encorajar. Então, se esse é um caso, ou qualquer outra situação, corrija isso e faça da sua casa, faça da sua igreja, uma igreja que seja suprida nas suas necessidades. Vamos orar? Dê a mão à pessoa que está aí do seu lado, o seu familiar, se você está acompanhado, e vamos orar. Ó Deus, aqui está a nossa igreja, que é a que reside aqui na nossa casa. E nós temos compromissos para com essa igreja. Nós pedimos que nós sejamos abençoados, orientados, dirigidos, sustentados, e nós tenhamos a coragem para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mudar aquilo que precisa ser mudado, fazer aquilo que precisa ser feito. Abençoa, Senhor, cada membro dessa igreja que aqui reside. Abençoa, Deus, para que as necessidades que são responsabilidades nossas de suprir, sejam supridas aqui dentro da nossa casa. Para que aqui dentro as pessoas possam, ao ser supridas, não precisarem sair para buscar o suprimento dessas necessidades lá fora. Abençoa o pai e esposo, abençoa a esposa e a mãe, abençoa os filhos e abençoa também os irmãos que aí residem. Abençoa, Deus, cada um lar que está sendo alcançado pela Tua palavra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero encerrar o culto dessa noite e agradecendo pela sua participação, agradecendo porque você compartilhou também este culto, chamou alguém para ouvir, para participar. E com certeza você foi abençoado. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Quero deixar aqui um convite para você. No próximo domingo nós teremos 3 cultos. Participe dos 3. 9 horas da manhã, estuda a palavra de Deus e crescimento. Então, às 9 horas, reúna sua família e assiste e participe desse culto. Às 17 horas, nós teremos o culto do Ministério Infantil. Eu quero aqui mandar um abraço para o Nino. Nino ontem fez menção, anteontem, né, fez menção a meu respeito sobre o culto das crianças. Ele falou que está ficando igual o pastor Egno. Nino, um abraço. Eu gosto muito de assistir o culto infantil e principalmente ouvir o seu envolvimento, desenvolvimento lá no culto infantil. Um beijo para você, Nino, e gosto quando você manda um beijo para Jesus também. Então, 17 horas é o horário do culto infantil. Reúna as crianças e não só as crianças, mas participe também do culto infantil. E às 19h30, o culto de adoração ao Senhor no domingo. Então, nós temos muitas atividades no domingo e convido você a que aproveite todas essas atividades. Fique com Deus e Deus te dê um final de semana abençoado e próximo para a glória dele. Deus te abençoe. Amém.